O nosso tema para esta noite, ou a questão diante de nós é: quais são os atributos de Deus? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Leremos o versículo de número 13 e 14. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quais são os atributos de Deus? Bem, ao longo dos séculos da história humana, muitas pessoas têm sido profundamente movidas e encorajadas a buscarem a Deus, a se aproximarem de Deus, depois que elas ouviram ou aprenderam algo a respeito dos atributos de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a sua natureza gloriosa e as suas qualidades, isto é, os seus atributos eternos. E é certamente o povo de Deus, é claro, sempre testemunha de um grande, imenso aprofundamento na fé, nas suas vidas espirituais, todas as vezes que estudaram algo mais ou aprenderam na palavra de Deus e refletiram em suas experiências sobre os atributos de Deus. Todos têm testificado que têm alcançado uma compreensão mais profunda do ser de Deus, das maravilhas de Deus, do seu santo ser e dos seus santos atributos, conforme meditam na palavra de Deus, conforme aprendem estas coisas, a fé e a vida espiritual tem sido aprofundada, tem sido encorajada grandemente. Assim, conhecer e estudar os atributos de Deus está na base da nossa fé, está na base da nossa vida cristã, está na base de todo o conhecimento de Deus. Nós começamos pelos atributos de Deus. Bem, quais são os atributos de Deus então? Se eu posso colocar assim, em termos gerais, os atributos de Deus são as qualidades ou as perfeições divinas. E esses atributos ou qualidades divinas descritas na palavra de Deus expressam a natureza divina, é claro, até onde a mente humana pode compreender por meio de palavras. Observe, nós compreendemos ou conhecemos sobre os atributos de Deus na palavra de Deus. Assim, são termos, são expressões gerais das qualidades, das perfeições divinas, do ser divino, dos atributos divinos, que são compreendidas até o ponto que a mente humana pode alcançar. E é importante lembrar que quando nós falamos sobre os atributos de Deus, nós devemos lembrar sempre que Deus, ele é uno. Deus não possui partes, mas os atributos de Deus são mencionados na Bíblia individualmente, como um auxílio, na verdade, para a mente finita humana, para nós entendermos algo da glória divina. Talvez mesmo possa ser dito que Deus ele não possui atributos ou qualidades, mas que Deus é esses atributos e estas qualidades. Isso para ser mais preciso com o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Veja novamente o versículo de número 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Deus, assim sendo, segundo a sua própria revelação, ele é. De maneira que nós não podemos pensar sobre Deus de uma maneira estrita como nós pensamos sobre a criação como ser humano. O ser humano existe, as coisas existem. Mas Deus, neste sentido do texto, ele não existe. Ele é. Assim, Deus ele não pode ser colocado debaixo do microscópio, dividido, não é? Porque Deus é, mas nós existimos, no sentido de que fomos criados um dia. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus ele possui vários atributos. E alguns destes atributos de Deus são atributos exclusivos a Ele. Isto é, Ele não compartilha. Ele não os comunica a anjos, à criação ou ao ser humano. Não são de maneira alguma compartilhados com qualquer criação. Assim nós dizemos em teologia que são atributos exclusivos de Deus. Por exemplo,
Dentre estes, Deus é um espírito divino. Ele consiste de uma essência espiritual. Segundo, Deus ele é autoexistente. Deus também é infinito. Deus é eterno. Deus é imenso. Deus é onipresente. Isto é, está em toda parte. Deus ele é onisciente, conhece todas as coisas. E Deus é imutável. E esses são atributos exclusivos de Deus, que não estão na criatura nem na criação, nem são compartilhados com a criação. E têm sido chamados de atributos incomunicáveis ou exclusivos, como eu mencionei. Atributos que Deus não compartilha com a criação. Agora, o grande mistério de todos, e a coisa mais vital para a nossa apreciação ao pensarmos sobre Deus, é que Deus é um Deus em três pessoas distintas, todas igualmente Deus, em uma harmonia perfeita e completa. E nós sempre lembramos disso. Este é o mistério da Trindade revelado na Palavra de Deus. Mas há também outros atributos divinos, que são em diferentes medidas, refletidos na criação, nos anjos, nos seres humanos, na criação do universo e no mundo como um todo. E esses atributos que são refletidos ou comunicáveis, compartilhados de Deus, são eles o seu poder, o seu conhecimento, não a sua onisciência, mas o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua verdade, a sua fidelidade, a sua santidade, a sua bondade e o seu amor. Todos esses atributos divinos são refletidos na criação. Bem, o meu objetivo aqui nesta noite é apresentar os atributos exclusivos de Deus e, na próxima ocasião, o Senhor permitindo, tocar nos atributos compartilhados ou refletidos de Deus. Bem, primeiramente, então, os atributos exclusivos ou não comunicáveis de Deus. E a primeira qualidade ou atributo exclusivo, não comunicável de Deus, que eu destaco aqui, é que Deus, ele é um espírito. Deus é um espírito divino. Em outras palavras, a sua essência divina é espírito. E essa essência divina, ela vai além da imaginação, da compreensão, da percepção humana. E é tão incompreensível para nós que Deus precisa da sua parte revelar-se a nós. De outra maneira, nós não conheceríamos algo a respeito de Deus. Em João capítulo 4, versículo de número 24, nós lemos que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Bem, nós sabemos que o ser humano também possui um espírito e os anjos são espírito, mas tanto o homem quanto os espíritos angélicos, eles não compartilham esta essência de Deus. As almas humanas também não, é claro. E embora as almas humanas resgatadas, que estão agora no céu com o Senhor, podem ver a Cristo, vê-lo em seu corpo glorificado, observar o seu caráter através da sua palavra e dos seus atos ali no céu, eles, nem nós, quando estivermos lá, nós nunca seremos capazes de ver a sua natureza divina ou o seu ser divino essencial. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Essas palavras são tão bem conhecidas. Uma declaração: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O Deus invisível, bem invisível então em sua essência divina, em seu espírito. Certamente que no céu a glória de Deus será percebida por nossos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, mas não o ser de Deus. Porque o ser de Deus é invisível à criação. Quando a palavra de Deus diz que nós veremos o Senhor no céu, a Deus no céu, ela significa que nós veremos o Senhor Jesus Cristo, Deus, em sua encarnação, em seu corpo ressurreto dentre os mortos. Mas a sua natureza divina, ou ser,
está oculta de todos nós. E porque Deus é um Espírito, Deus é um Espírito divino, Ele está então além do nosso alcance de visão. E nós não podemos descobrir a Deus, conhecer a vontade de Deus, através do poder da razão humana. Nós não podemos sondar a infinita inteligência e o poder de Deus. Embora estas coisas, claro, podem certamente ser percebidas no universo, como diz a palavra de Deus no livro aos Romanos, mas nós não podemos, por nossa razão, conhecer a essência de Deus. De maneira que, para o ser humano conhecer algo mais sobre Deus, além da criação, além daquilo que é revelado na criação divina, então Deus deve revelar algo sobre si mesmo para a raça humana, algo sobre a sua pessoa e algo a respeito daquilo que ele criou. E sem essa revelação divina, bem, todas as especulações sobre Deus são vãs, são nécias, estão no escuro. Em outras palavras, Deus é infinito e eterno. Deus é um ser eterno, espírito eterno e glorioso para além da criação. E nós, com o compasso da nossa razão, não podemos compreender e conhecer a Deus, a menos que Deus revele à mente humana algo sobre Ele e algo sobre a sua criação. E porque Deus é Espírito, um Espírito divino, então Deus também não pode ser ilustrado pela arte humana. De fato, o próprio Senhor, Ele proíbe qualquer tentativa de ilustrar a divindade. E nós lemos a respeito disso no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 4, um dos mandamentos do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, como objeto, é claro, de reverência ou adoração, como sendo um reflexo ou a manifestação visível do ser divino. Assim, Deus proíbe qualquer tentativa de ilustrá-lo ou de ilustrar a divindade ou coisas eternas, divinas. Assim, meus queridos, eu devo tocar nisso. Muitas igrejas evangélicas erram neste ponto gravemente. Porque, embora não possuam imagens estáticas, esculpidas em madeira, em pedra, ou em um mosaico, ou em uma pintura unidimensional, muitas igrejas evangélicas erram no sentido de que eles figuram o Senhor Jesus, figuram o Pai em filmes evangélicos, em desenhos e ilustrações para crianças ou para adultos. Este é um grande erro. O Senhor Jesus Cristo é Deus, e ele não deveria ser ilustrado nem mesmo em um filme como A Paixão de Cristo ou o que quer que seja. Nenhum crente deve buscar assistir esse tipo de coisa, porque essa é uma quebra frontal a este mandamento de Deus, que diz: não farás para ti imagens, seja imagem unidimensional ou tridimensional como em filme, seja uma imagem estática em uma pintura ou em uma estátua, ou seja uma imagem em movimento da pessoa do Senhor ou do Pai. Assim, muitos evangélicos erram nesta questão gravemente. Deus é o Espírito Divino, Ele está além do nosso alcance e da nossa visão. E conforme nós adentrarmos um pouco mais nesta noite e na próxima os atributos divinos, então você começa a pensar: como pode, sendo Deus infinito em seus atributos, eterno, como pode a eternidade ser representada por uma imagem? Uma imagem mente a respeito de Deus. Um ídolo, uma imagem sobre Cristo, ou sobre qualquer coisa que está no céu, é uma mentira. Mente a respeito, porque reduz a glória de Deus. Como pode Deus, em sua glória, em seus atributos, ser representado por uma figura? Como pode a eternidade ser representada por uma figura que possui uma circunferência, uma moldura, ou um símbolo humano, ou o que quer que seja? Assim, é uma proibição direta, porque Deus é Espírito, Ele não pode ser ilustrado. E essa é a primeira qualidade, ou atributo exclusivo de Deus que nós destacamos aqui, que Deus, Ele é Espírito. Deus é um Espírito divino. Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade, o que significa que Deus somente pode ser adorado pela fé, de acordo com um tipo de adoração estabelecida na Bíblia, em espírito, pela fé, e em verdade, de acordo com o tipo de adoração estabelecida na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A adoração que é dirigida a Deus é uma adoração da alma,
do espírito humano pela fé em espírito. A fé está na mente, a mente é o palácio da fé. Assim nós adoramos a Deus com a alma, com o nosso espírito, e não através da mediação de objetos físicos, seja o que quer que for, ou o que quer que seja. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, pela mente, pela fé, e segundo a adoração que é estabelecida na Bíblia, que é a verdade, os princípios de adoração bíblica, e não através de liturgias que envolvem objetos reificados ou intermediadores. Assim nós não utilizamos nada para representar a Deus como objeto físico, mas nós o adoramos em nosso espírito. Isso vai frontal ao atributo de Deus, é o comando expresso de Deus de não usar de intermediários para adorar a Deus. Bem, este é o primeiro, então, atributo mencionado aqui. Mas o segundo atributo exclusivo de Deus é este. A sua autoexistência, ou a sua existência própria. Abra comigo ainda em Êxodo, no capítulo 10, no versículo de número 14. Penso que, de novo, desculpe, queridos, o nosso texto inicial, na verdade, não Êxodo 10, 14, mas Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Isso é uma continuação da nossa percepção do tópico anterior. Deus, ele é autoexistente, como eu mencionei. Nós, ao falarmos sobre a existência de Deus, nós falamos isso com reticências. Porque Deus não existe no sentido de tudo que há na criação que existe. Tudo que existe veio a existir porque foi criado por Deus. Mas Deus, ele é autoexistente. Assim, Deus não existe, Deus é. Embora nós podemos dizer que Deus exista no sentido de um argumento apologético ou de uma compreensão didática ao pensarmos sobre os seus atributos. Bem, Deus é o Deus vivo, o Deus que fala a Moisés aqui, o Deus que se revela a nós. Ele deu a si mesmo aqui um nome com 5 palavras. Observe o versículo 14 novamente. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso mostra que Deus, ele é o eterno presente. Ele é a fonte suprema de toda a vida. Deus é o que é. Ele não diz eu fui, eu serei, mas eu sou o que sou. Deus é o eterno presente. Ele é o único que possui o poder da existência. Deus é a causa que não foi causada, mas trouxe todas as coisas à existência. Nós derivamos a nossa vida dele, e sem a sustentação de Deus para a nossa vida e para esse universo, todas as coisas se desintegram. Mas a vida de Deus vem dele próprio. Assim, ele, portanto, é autoexistente. Ele não precisa de nenhum poder do ser humano para a sua existência, nada o alimenta, o sustenta. Ele não precisa da ajuda vinda de qualquer lugar ou de qualquer um, e nada, absolutamente nada, pode ser adicionado, melhorado ou removido de Deus. Leia comigo Atos capítulo 17. No versículo de número 25, nós lemos essas palavras. Nem tampouco, isto é, Deus, é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é autoexistente e como a fonte de todas as coisas, Ele é a origem da vida e a fonte da vida. Veja, sendo Ele a fonte da existência e de tudo que há, então Deus criou os anjos, criou o universo, criou a humanidade. Ele nunca foi criado e assim ele nunca pode ser destruído. Satanás e os demônios, sendo anjos caídos, não possuem poder de existência ou vida em si mesmos. E, portanto, naturalmente, eles cairão um dia nas mãos de Deus no juízo da condenação, junto, é claro, com todas as pessoas que se tornaram inimigos de seu Criador e sustentador, por mais poderosas que sejam essas pessoas. Assim, quando nós começamos a tocar na superfície desse atributo de Deus, a sua autoexistência, como crentes em Jesus que conhecem a sua palavra, logo nós percebemos a tolice de certos ensinos no meio evangélico, que quase equiparam Deus, o Senhor,
a Satanás, ou Satanás, melhor dizendo, a Deus, como se existissem duas divindades, uma boa e uma ruim, em um dualismo, uma luta, e às vezes você não sabe quem está ganhando, quem está perdendo, não é? Essa é a percepção que você tem no meio pentecostal. No meio pentecostal, oh não, queridos, somente Deus é Deus, somente Ele é o Criador, e assim todas as coisas provém ou vem dele, e mesmo Satanás e seus demônios, anjos caídos, não possuem poder ou existência contínua em si mesmos. Eles dependem de Deus e um dia eles cairão no juízo de Deus, e se permanecem existindo e ainda não foram destruídos, é porque Deus estabeleceu um dia de julgamento, mas a qualquer instante o Senhor poderia os aniquilar e os lançar no lago de fogo. Assim não há dualismo na palavra de Deus. Somente o Senhor é eterno no sentido completo, sem fim e sem começo. Todos nós que possuímos almas eternas, somos eternos no sentido de que fomos criados um dia, porém a alma nunca deixa de existir. Mas só o Senhor é a causa não causada. E aqui está o nosso segundo atributo mencionado. Somente Deus é autoexistente e toda a vida provém dele. E ao pensar nisso, nós temos aqui então a base essencial, marque isso, para a nossa reverência e para a nossa confiança em Deus. Aqui está que Deus é eterno. E aqui está a base do direito de Deus de realizar a sua vontade no universo criado, sem pedir a opinião de ninguém. E de exigir a nossa submissão, a submissão de toda a criação, e nos chamar, é claro, um dia a prestar contas a Ele no último e grande dia, quando nós estaremos todos na presença de Deus. E o seu ser divino será reconhecido. Assim ele deve agora ser reconhecido, ele deve ser admirado, ele deve ser buscado pelos meios que ele determinou revelar a si mesmo. Só o Senhor é autoexistente. Mas deixe-me mencionar agora um terceiro atributo exclusivo de Deus. E esse atributo é que Deus, queridos, Deus é infinito. Todos os seus atributos, eles são ilimitados em seu escopo de perfeição, além de qualquer medida. Abra comigo em Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Em Romanos 11, 33, nós temos as seguintes palavras. Paulo dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, profundidade. Quão insondável, imensurável, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. Que palavras do versículo 33, ó profundidade das riquezas, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Assim, Deus ele é infinito. Deus é infinito em seu poder, em seu conhecimento, em sua sabedoria, em seu amor. Por exemplo, todas estas coisas que eu mencionei são tão grandes, tão imensas, que se estendem sem limites, além de qualquer compreensão humana. Deus é infinito em todos os seus atributos, e o conhecimento deles nunca pode ser exaurido. Quando nós pensamos sobre Deus, nós pensamos sobre um Espírito eterno e glorioso. O seu poder, o seu conhecimento, a sua glória, queridos amigos, não pode ser medido, não pode ser sondado. Deus é um sol sem a circunferência. Ele é glória imanente, transcendente, contínua e eterna. O seu amor, a sua santidade, a sua justiça, o seu conhecimento, a sua onisciência, onipotência, onipresença, todos os seus atributos são infinitos e eternos, porque Deus é assim. Agora, quando nós pensamos sobre a infinitude de Deus, veja, mas você atente para isso. Quando nós pensamos sobre a infinitude de Deus em relação ao tempo, nós passamos a falar então sobre a eternidade. Quando nós pensamos sobre a infinitude de Deus em relação ao espaço, nós passamos a falar sobre a onipresença de Deus. Quando nós falamos sobre a infinitude de Deus em relação ao seu conhecimento,
nós falamos sobre a onisciência de Deus em relação ao seu poder, a onipotência de Deus. Assim, o quarto atributo exclusivo de Deus que eu destaco aqui se aplica à sua infinitude em relação ao tempo. Deus, ele é eterno. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo de número 27, nós lemos essas palavras. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Que tremendos sentimentos estão descritos aqui. Palavras humanas para descrever algo da eternidade de Deus. Deus, ele não é apenas eterno pela medida do tempo, porque Deus está, obviamente, acima e fora do tempo, sem começo e sem fim. O que é o tempo? Bem, em linhas gerais, o tempo ele é a medida do movimento. E o tempo ele mede o movimento, e para o movimento existir, obviamente, deve existir também o espaço. Assim, tempo e espaço compõem esta moldura dentro da qual nós vivemos e existimos. Mas Deus ele está fora dessa moldura. Ele não está na criação. Ele é eterno. Ele não pode ser compreendido pela moldura do tempo e do espaço. Ele está acima, fora, atemporal. Deus é, portanto, se eu posso colocar nesses termos, de idade infinita, pois ele sempre foi, ele sempre esteve. E isso igualmente verdadeiro a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos sendo igualmente Deus em uma só divindade. Deus, queridos, não pode envelhecer, nem deteriorar, nem decair. É por isso que nós não temos em nossa mente, e se temos, nós devemos deletar qualquer imagem humana, antropomórfica de Deus. Se você pensa sobre o Pai como um ser envelhecido, de barba branca, lance fora. Ele é a eterna juventude. Ele é o eterno ser que é. Não há velhice em Deus, não há o passado, não há o futuro. Ele é atemporal neste sentido. E mesmo quando nós pensamos sobre o Senhor Jesus Cristo, nós devemos evitar qualquer imagem, ilustração em nossa mente. Infelizmente, nós todos crescemos neste país católico romano e fomos desde a infância bombardeados com imagens estéticas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas marque isso de uma vez por todas. Pense sobre isso quando você lê a Bíblia. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, todos eles e os discípulos, que foram as pessoas mais próximas do Senhor Jesus, aqueles que escreveram os evangelhos e as cartas, que foram as pessoas mais próximas fisicamente, andando com Cristo por anos, eles escreveram tantas e tantas coisas sobre o Senhor Jesus, o seu amor, o seu caráter, a sua verdade. Vimos a sua glória, nos diz João, no capítulo 1, Evangelho de João 1,14, cheio de verdade, cheio de graça. Eles estavam colados no Senhor, sentindo o seu cheiro, ouvindo a sua voz. E você sabe, eles não escrevem uma sentença sobre a aparência de Jesus, sobre a aparência física, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, sua estatura, nada mais. Quando eles descrevem algo que traz uma proximidade quanto à sua pessoa física, o que eles representam é aquilo que ele sofreu em seu corpo, um homem experimentado em dores. Então nós temos nuances de atributos físicos dele, mas nós não temos nenhuma imagem que quer descrita. Isso foi feito de propósito, porque aqueles discípulos eram zelosos da lei de Deus. Não farás para ti imagens de escultura. Assim nós não devemos ter impresso em nossa mente qualquer imagem que seja bela, melancólica, prazerosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pensar nele como ele é, o Deus eterno que se fez homem, em suas palavras, em seu caráter, em seus atributos. Isso é religião bíblica, protestante, verdadeira, cristalina, que flui do conhecimento revelado por Deus na palavra de Deus. Bana da sua mente tudo que o misticismo, o catolicismo e as seitas imprimiram em sua imaginação. Ao pensar sobre o Senhor, pense em seus atributos gloriosos e não em uma imagem. Assim, Deus ele não pode ser ilustrado. Bem, Deus é eterno. Deus não pode envelhecer. Deus não deteriora. Deus não decai. Nem pode haver qualquer crescimento, qualquer desenvolvimento em Deus. Porque se algo do tipo ocorresse,
Então Deus não seria eternamente perfeito, tendo precisado melhorar, desenvolver suas qualidades, aprimorar alguma coisa. Deus é eterno neste sentido, completo, permanente. Assim como Deus é eterno, então também a sua vontade é eterna, a sua palavra é eterna, e todas as suas promessas são eternas, nenhuma das quais promessas jamais falhará, jamais morrerá. Você percebe agora, querido irmão, como refletir nos atributos de Deus traz grande conforto, grande avanço na fé, grande avanço no conhecimento. Mudar é uma das tristes características do ser humano, que o ser humano mude tão facilmente. E por mudar eu quero dizer, para pior muitas vezes, líderes mudam, tecnologia muda, promessas humanas mudam, a aprendizagem humana muda, e muda com frequência, e com frequência muitas dessas coisas falham e não são permanentes, e passam com o tempo. Por quê? Porque nós somos mais propensos a mudar, não é? Seres falhos, seres finitos. Mas por que nós somos tão propensos a esquecer de Deus? A esquecer que Deus é eterno, que a sua palavra não muda, que ela não precisa ser alterada. Queridos amigos, estas coisas não poderiam afetar o nosso conhecimento destes atributos de Deus. Nós nunca podemos esquecer que Deus é eterno, Ele permanece. E porque Ele permanece, Ele não muda. E porque Ele não muda, a sua palavra não muda. E porque a sua palavra não muda, ela não precisa ser revisada, atualizada. A sua palavra, embora revelada no tempo e no espaço, ela é em sentido de verdade, de doutrina, de preceitos e princípios, atemporal. Ela é para toda a humanidade. Ela é para todas as épocas, para todas as culturas. A palavra de Deus, ela é como Deus. Ela é viva, ela não morre, ela não perde a força, ela não deteriora. Então, se alguém se aproximasse de nós e perguntasse: por que vocês da Igreja Batista Reformada da Palavra, que dizem amar tanto a Bíblia, não mudam um pouco para se contextualizar e ser como as pessoas são hoje na adoração de vocês, uma adoração mais moderna, segundo a cultura do mundo, e um método de evangelismo com atitudes ou iscas da modernidade, como se usam por aí? Bem, a nossa resposta é: nós não mudamos a maneira, os caminhos antigos, como o povo de Deus sempre evangelizou, sempre adorou, porque a palavra de Deus é viva, ela não perde a validade, ela é eficaz hoje, como sempre foi eficaz, ela dura para sempre. Os métodos que Deus deu para a igreja no primeiro século são os mesmos para nós hoje, os princípios, os padrões de adoração, de santificação, de evangelismo. A palavra de Deus é como Deus, ela não perde a validade, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser revisada. Os tempos mudam, mas a palavra não. Tudo bem, se no passado nós usávamos somente a voz para pregar, bem, atualmente nós temos um microfone com a tecnologia, tudo bem usar um microfone, mas nós não mudamos os princípios, os padrões, as verdades, a maneira de pregar, a maneira de cultuar, a maneira de adorar a Deus, porque a palavra de Deus é viva, porque Deus é vivo, Ele é eterno. A imensidão de Deus, essa imensidão inclui o fato de que Deus, Ele está presente, sempre presente. A sua palavra continua viva, a sua palavra é eterna. E assim, o quinto atributo exclusivo de Deus que eu gostaria de destacar é que Deus, Ele é infinito em relação ao espaço e o tempo. Em relação ao espaço, então, Deus é imenso. Se eu posso ser redundante, Deus é imensuravelmente imenso, infinitamente imenso. Abra comigo em Isaías 66, o versículo 1 lê-se assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Que palavra, não é? Quão imenso é Deus! A essência divina é sem fronteiras, é sem limites. Deus está em toda parte, Ele se estende, se eu posso colocar assim dizer, infinitamente, além da vastidão do espaço. Deus é um sol sem circunferência.
Anjos e homens podem estar presentes em um lugar. Não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A imensidão de Deus, ela inclui o fato de que Ele está presente em todos os lugares, ou que Deus é onipresente. O poder de Deus estando presente em cada partícula e espaço da criação. Já foi mesmo dito, não entenda isso errado, mas já foi dito, que Deus está presente em cada gota de sangue no corpo, e na mais ínfima unidade da substância e da matéria que existe. Claro que está, mas isso não significa, obviamente, que todas as coisas na criação contêm a essência divina. Nós não cremos nisso, porque as coisas criadas, elas não se tornam divinas. O que nós queremos dizer ao pensar desta maneira, que Deus está em tudo, é que em tudo está a assinatura de Deus. E que todas as coisas nas crateras profundas do oceano, de quilômetros de profundidade, no topo da Lua, dentro da menor célula no cérebro humano, em qualquer lugar, todas as coisas, todos os seres humanos, todas as pessoas, em todos os lares e lugares, todos estão suspensos diante do Senhor. Ele vê, conhece. Isso quer dizer que Deus está em todas as coisas, porque tudo está diante dele. Tudo está presente diante dele. Tudo está suspenso em sua presença. Quando nós pensamos sobre isso, meus queridos, isso fortalece tremendamente várias áreas da nossa fé, não é? Quando você reflete, e eu espero que você faça isso de fato, quando você reflete sobre a onipresença de Deus, Deus vê todas as coisas. Cada passo da minha vida, cada momento da minha jornada, mesmo agora o que nós estamos pensando ao pensar sobre Ele e como isso afeta os nossos sentimentos ou não. Cada momento, hoje, o amanhã, porque Ele é onipresente, onisciente, Ele ouve orações de bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Somente Ele pode dar uma resposta de paz. Quão tolo, quão nécia é a Igreja Católica Romana, que perverte os caminhos do Senhor e ensina os homens a orarem a santos, pense você, ou a anjos ou criaturas, quando somente Deus é onisciente. Orar a um santo, a um anjo, é uma fantasia, é um teatro. Como você sabe que ele pode ouvir as orações de milhões de pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa, um homem que partiu, um crente que partiu para a eternidade, julgar o sentimento e o coração de milhões de pessoas ao mesmo tempo e dar uma resposta de paz ao mesmo tempo. Somente Deus pode fazer isso, porque somente Ele é onisciente, é onipresente. Quando nós pensamos sobre isso, nós somos estimulados a adorar Deus majestoso, glorioso, honrá-lo dignamente por quem Ele é, Deus eterno e excelso. Queridos irmãos, pensar sobre estas coisas nos eleva, não é, acima da pobreza espiritual de nossa geração, a reverência, a adorar o Deus eterno e todo-poderoso. Isso molda a nossa atitude em oração. Como eu posso orar de uma maneira frívola, superficial, cheio de afetação, quando Ele é todo-poderoso e conhece os sentimentos? Isso cria reverência. Isso estimula o santo poder, que é a base da nossa aproximação e adoração a Deus. E ao mesmo tempo, Ele tem um poder tão grande, não é? Porque isso causa um temor saudável em nossos corações. A nossa confiança em Deus é fortalecida. Quem não confiaria em um Deus todo-poderoso que está acima da criação bilhões e bilhões e bilhões de vezes em todos os seus atributos? E ao mesmo tempo tão perto de nós, que Ele sustenta cada partícula de nosso corpo e ouve cada oração. Que Deus tremendo e glorioso. Você percebe como pensar sobre os atributos de Deus afeta todas as coisas na nossa vida. Mas deixe-me sugerir aqui um atributo sexto do Senhor. O sétimo atributo exclusivo de Deus é este: Deus é imutável. É a imutabilidade de Deus. Abra comigo em Hebreus, no capítulo de número 13.
No versículo de número 8, nós lemos o seguinte: Jesus Cristo, que é Deus, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não é maravilhoso isso? Ele não pode mudar, nem ser mudado por qualquer força externa. Ele é imutável, ou colocando de outra forma, ele é constante e consistente. Deus é constante e consistente sempre. E ao pensar sobre isso, bem, nós observamos mais uma vez que se não fosse assim, meus irmãos, Deus não seria perfeito, porque mudança só poderia tornar Deus um Deus mais perfeito ou menos perfeito. Assim, porque Deus é constante e consistente, ele não precisa de revisão ou modificação. A imutabilidade de Deus, claro, não significa que Deus seja estático ou imóvel, porque Deus ele está sempre ativo, ele está sempre exercitando os seus atributos, cumprindo os planos que ele propôs, seja para a humanidade, seja para o universo, seja para a sua igreja. Por exemplo, nós lemos na Bíblia que Deus está constantemente observando e respondendo ao pecado, seja para punir o mal ou para perdoar aqueles que se arrependem. Constantemente está acontecendo agora que nós estamos falando no mundo inteiro. Há pessoas orando a Deus em arrependimento e Deus está disciplinando pessoas no mundo agora. Ele constantemente ouve orações e responde, mesmo agora. Enquanto ele nos observa aqui, ele observa pessoas orando a ele e dá uma resposta a cada um. Às vezes ele muda situações, outras vezes ele equipa as pessoas para suportar as situações, ele está sempre agindo. As Escrituras às vezes retratam Deus como se arrependendo, não é? Implicando que ele muda de ideia. Nós já estudamos sobre isso. Se você não esteve presente, lhe remeto àquele estudo, os textos que falam sobre Deus se arrependendo. Mas essas expressões, Deus se arrependeu, Deus se arrepende, usadas na Bíblia, é para descrever como Deus, ele muda a sua maneira de lidar com as pessoas em resposta ao seu comportamento, ao comportamento das pessoas, seja abençoando a fidelidade delas ou tirando os benefícios do infiel. Em outras palavras, Deus ele se arrepende no sentido de que ele muda o tratamento que dá às pessoas de acordo com suas promessas ou avisos para as pessoas. Mas nunca haverá qualquer mudança nos padrões de Deus, nem em seus propósitos, nem em suas promessas. O seu reino permanece para sempre e a sua misericórdia não desaparece. Não é maravilhoso? Vivendo como nós vivemos nesta noite, em um mundo em constante mudança e rápida mudança, não é? Nas pessoas, nos padrões, nos planos, em tudo, com destroços e com fracasso humano em toda parte, promessas quebradas, decepções espalhadas por toda parte pela história. Quem não confiaria em um Deus? Quem não desejaria conhecer e confiar num Deus que é uma rocha eterna, imutável, infalível, infinitamente confiável naquilo que ele declarou na Bíblia, a sua palavra? Há grande incentivo para a oração quando nós pensamos sobre a imutabilidade de Deus. Que consolo não haveria em orar para um Deus que muda a todo o tempo? Não é triste pensar sobre o governo, sobre o INSS, sobre a legislação sobre a aposentadoria, tentar confiar em homens, não é? Não é possível planejar quase nada a longo termo. Que consolo haveria se as promessas de Deus mudassem o tempo todo? Se os métodos de Deus precisassem ser revisados, e veja, revisado pelo homem, não pelo próprio Deus. Oh, querido amigo, se Deus decidiu me amar e amar você e salvar você, se Deus decidiu na eternidade, porque Ele é eterno, antes da criação, tendo conhecido eternamente, porque o seu conhecimento também é eterno, me amar, lhe salvar, mesmo sabendo em sua onisciência que mesmo após a conversão nós iríamos incorrer em erros, ou sermos ingratos, ou cair 1000 vezes, não da salvação, mas em pecados. E nós iríamos mudar e falhar em tantas coisas.
mesmo sabendo isso antes de nos salvar, você crê realmente que Deus irá nos lançar fora um dia? Não. Se Ele decidiu nos salvar e nos salvou, Ele nos guardará, Ele nos preservará, Ele nos levará seguro até o final. A boa obra que Ele começou em nós foi uma boa obra pensada na eternidade passada, conhecida, planejada, não há erro. Ele viu as nossas falhas, Ele viu que Ele nos disciplinaria, Ele viu que Ele nos levaria de novo ao arrependimento aos pés de Cristo, e através do Seu Espírito em nós, Ele nos preservaria, nos fazendo perseverar. Assim, se você é salvo nesta noite, louve a Deus, glorifique a Deus. Essa é uma salvação eterna, essa é a base da nossa alegria, essa é a base da nossa segurança, essa é a base, não é, de cada novo dia. Um hino maravilhoso que nós cantamos no Cantor Cristão, dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas não é só porque Ele vive, é porque Ele vive, Ele é eterno, e eterno em suas palavras, em suas promessas, em suas glórias. Como pode um cristão estar cabisbaixo quando Ele vive, Ele reina e é glorioso, e você foi salvo pela graça de Deus? Você conhece a Cristo, conhece a salvação de Deus, tem o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Queridos irmãos, essa é a base da nossa alegria. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Que Ele não irá mudar, que Ele irá nos preservar, que Ele irá nos levar ao arrependimento e à fé. Que amor tão grande, não é? Isso não lhe comove? Isso me comove. Isso não lhe faz pensar e dobrar o joelho e adorar a Deus, e todas as coisas se obscurecem neste mundo, e esta verdade inunda o coração, incendeia a alma para falar de Cristo para outras pessoas, para seguir em frente em santificação. Todas as coisas são eternas diante do Senhor, e a sua palavra e a sua promessa é eterna. Agora, a imutabilidade de Deus, ela traz terror então e trará ao ímpio, ao não convertido. Porque se Deus não muda, a sua vontade não muda, então os seus decretos também não mudam. Ezequiel capítulo 8, versículo 18 diz assim: por isso eu também os tratarei com furor, o meu olho não os poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Porque Deus odeia o pecado. E essa verdade destrói a esperança acalentadora, nutrida por muitas pessoas, de que Deus, Ele se esquecerá dos pecados das pessoas, e assim Ele será brando no dia de julgamento. A impressão que eu tenho ao conversar com muitas pessoas, por mais que você inste a mente sobre a seriedade e a gravidade destas coisas, eles não são comovidos. E depois de muita conversa, me parece e transparece que eles pensam, eles acalentam uma ideia de que, Deus vai esquecer os meus pecados. Por quê? Porque eu também esqueço, não é? Nós esquecemos, não é? Nós abrandamos, os anos vão passando e a gravidade é diminuída, e nós imaginamos que Deus se abranda, que Deus esquece. Assim, na eternidade, Deus não vai lembrar dessas coisas. Deus é muito grande, essas coisas são muito pequenas para Ele. Não, está aqui. Eu também o tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade de um pecador não arrependido, de pecados não encarados, não confessados, não perdoados. Deus é eterno, imutável. Isso deveria gerar em nós, crentes em Jesus Cristo, uma compaixão genuína e urgente por aqueles que ainda não foram salvos. Queridos amigos, isso deve gerar em nós uma profunda compaixão por pessoas não convertidas, mesmo no meio evangélico, no meio cristão. Porque o inferno é real e Deus é imutável. Deixe-me concluir aqui. Aqui estão 6 atributos exclusivos de Deus. Primeiro, Deus é um Espírito divino. Segundo, Deus é autoexistente. Terceiro, Deus é infinito. Assim, Ele é eterno e Ele é imensurável, imenso. Deus é imutável. Esse é o 6º atributo. E esses 6 atributos sublimes, que são exclusivos de Deus, eles deveriam ser entesourados e revisados por cada crente em Jesus Cristo, de períodos em períodos.
porque traz uma profunda compreensão da majestade e da glória de Deus. Há algo em mim que eu às vezes lamento diante de Deus e choro diante de Deus e detesto, que é essa capacidade que eu tenho como ser humano de esquecer, de anuviar, de reduzir o conhecimento que eu tenho dos atributos de Deus. O que está na base da nossa indisciplina, irreverência, do nosso falta de zelo, da nossa frieza, da permissão de pecados na mente, é que nós vamos esquecendo destas glórias do nosso Deus. E nós deixamos de lidar com Ele e passamos a lidar apenas com o que Ele diz. E com doutrina, e com palavras e versículos, nós esquecemos que estas coisas reveladas fluem do caráter de Deus. E assim nós precisamos, como Paulo, de vez em quando, dar um tapa em nós mesmos. Não estou dizendo que ele fez isso fisicamente, esmurrar a nós mesmos para acordar, não é? E lembrar e parar e trazer esses atributos de volta à nossa mente, para que o nosso andar seja de novo sincero e a nossa reverência seja grave, real, porque Ele é santo, Ele é santo, santo, Ele é o Senhor soberano. Ele nos amou e nos salvou, mas Ele não precisa de nós. Ele cumpre todo o seu propósito, o seu plano eterno. Ele é santo. E isso deve moldar a maneira como nós entramos na presença do Senhor individualmente ou juntos, reunidos como seu povo. O nosso louvor, a nossa oração e a nossa conversação entre povos de Deus. Queridos amigos, essa é a base do nosso amor, da nossa lealdade e da nossa adoração a Deus, os atributos de Deus. Uma apreciação contínua das perfeições de Deus. Ela aumenta também a nossa confiança, aumenta a nossa gratidão pela graça maravilhosa que nós recebemos. Como poderia, não é, Deus nos salvar? Você se conhece a si mesmo? Quanto mais eu me conheço, eu me pergunto como pode Deus me amar, e quanto mais eu olho para a minha vida antes da conversão, eu sempre me pergunto isso. Como pode Deus ter me chamado a mim? Como pode Deus amar o pecador? E a única resposta que eu tenho é essa: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor está todo do lado dele, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho. Deus é amor. E a resposta que eu tenho é essa, que ao olhar sobre nós, em nosso pecado, ele não amou o pecado, aquela criatura imunda em pecados. Ele amou o resultado da sua obra em nossa vida. Aquele homem, aquela mulher lavada, o produto, o fruto do seu trabalho penoso na cruz. Ele amou a imagem do seu Filho em nós, seu Filho amado em que ele se compraz. Pensar sobre os atributos de Deus aumenta a nossa gratidão, desperta a gratidão. É maravilhoso, não é? A base da nossa salvação está nele, do amor está nele, da nossa preservação hoje está nele. Quão pequeno nós somos e frágeis, quão pecadores ainda, mesmo após a conversão. São esses atributos gloriosos, brilhantes, tremendos, que não mudam e não podem ser anuviados. Não é o amor de Deus, que é amor eterno, a misericórdia de Deus. Pensar nos atributos de Deus faz com que o orgulho humano recue, faz com que a humildade floresça, nos leva a uma submissão voluntária a Deus, tão imenso, tão próximo que Ele é, tão real em nossas vidas. Queridos, eu concluo aqui. Na próxima quarta-feira, os atributos refletidos de Deus, o seu poder, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua verdade, a sua bondade, o seu amor, a sua santidade e a sua justiça.